Amém. Essa estrofe da imersão é muito boa para se meditar. Abraão provou perante Deus sua fé e obediência absoluta. Nós estamos vendo nestas últimas mensagens que temos falado a respeito de Abraão, né? Já tem várias mensagens, nós estamos ruminando essa questão de Abraão. Então aqui fala, Abraão provou perante Deus sua fé e obediência absoluta. Então Deus interveio, houve uma intervenção de Deus, providenciando um substituto. Cristo é o nosso verdadeiro substituto. Irmãos, Cristo é o nosso verdadeiro substituto, que deu sua vida em resgate por muitos, ou seja, por nós estamos incluídos nisto. Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Cristo era um justo, mas ele estava na cruz morrendo junto com os malfeitores, com dois malfeitores. Ele era justo, mas ele estava dando a sua vida pelos injustos, que éramos o quê? O homem, que éramos nós, para conduzir-vos a Deus. Ou seja, Cristo na cruz estava nos levando de volta a Deus. Morto, sim, na carne. Na carne Cristo estava morrendo, morto, mas estava sendo vivificado no Espírito. Jesus é o Senhor. Então nós temos visto essa questão de Abraão. Às vezes tem muitos irmãos já estão cansados de ouvir falar de Abraão, mas esse ruminar, ele é benéfico para nós, porque quanto mais nós ruminamos a palavra do Senhor, mais vida nós adquirimos dela, e com certeza mais conhecimento também. Nós precisamos de conhecer a palavra do Senhor, mas nós não vamos à Bíblia só para adquirir apenas o conhecimento da letra, mas vamos à Bíblia, nós achegamos à Bíblia, como fala em João 6, versículo 63. Jesus falou para os seus discípulos, em João 6, 63, que a palavra dele era o quê? Espírito e vida. Então, quando nós achegamos à palavra do Senhor, nós achegamos com o objetivo de receber o quê? Vida, espírito e vida. É por isso, irmãos, que nas nossas reuniões, nós nunca vamos encontrar um número expressivo de irmãos. Ou seja, a não ser nas conferências, né? A não ser quando nós fazemos conferências, igual está vindo aí o Congresso de Mulheres em Contagem, em 30 de maio, aí vai ter muitas irmãs lá. Mas, fora disso, nós somos um número reduzido, comparando com o sistema religioso. Por quê? O sistema gosta muito de cantar. O sistema gosta muito de conjunto A, conjunto B, conjunto C, um grande coral, e pessoas dando testemunho. Eu até falo para vocês, eu vim de lá, fiquei muito tempo lá. Tem 33 anos que eu estou na vida da igreja, pela misericórdia de Deus. Nós cantamos o primeiro hino, que somos justificados em Deus, que não estamos mais debaixo da lei, mas 80% dos nossos amados irmãos que não reúnem conosco estão debaixo da lei. Uma hora é a graça, outra hora vem a lei de Moisés. Mas nós estamos justificados em Cristo, ou seja, a lei já passou, o judaísmo já passou, agora só Cristo. Nós estamos então vivendo debaixo desse governo que é o evangelho da graça.
E essa graça, ela não pode ser uma graça mista, misturada. Os amados irmãos que não reúnem conosco, eles têm uma graça misturada, uma graça mista. Uma hora estão lá no livro de Números, trazendo as ordenanças de novo da lei de Moisés. São 613 ordenanças. Pega algumas ordenanças, aplica para os irmãos. Quando não são essas ordenanças, tem os scripts pastorais, né? Que são os regulamentos internos, as doutrinas que os homens inventam. Ou seja, nós encontramos com muitos amados irmãos e eles estão carregando um fardo pesado nas costas, um fardo da lei de Moisés. Ou quando não é da lei de Moisés, é um fardo das ordenanças impostas pelos homens, né? Por aqueles que acham que devem dominar os demais. Mas é o que eu estava dizendo para vocês. Nós somos um número reduzido porque nós valorizamos mais essa coletânea aqui, que é a palavra de Deus. Mas quando você vai no sistema, é só louvores, né? Não é que os louvores são ruins, mas, igual hoje, cantamos um pouco mais de hinos hoje, graças a Deus. E os hinos que nós cantamos está de acordo com o que nós estamos ruminando durante a semana. Mas sobra um espaço de tempo para nós desfrutarmos da palavra. Porque o nosso alvo, Rude, é o quê? É a palavra. Os hinos é para fazer um aquecimento, a imersão é para fazer um aquecimento. Mas o nosso objetivo mesmo é desfrutarmos dessa palavra. No sistema você vai observar que é muitos louvores, sobra 15 minutos, alguém vai lá e lê o livro de Salmo, o livro de Provérbios, e faz uma explanaçãozinha e termina. Ou seja, os irmãos saem de lá vazios. É por isso que você pergunta para alguém, você pergunta para muitos irmãos, quem escreveu a carta aos Romanos? Muitos irmãos não sabem. Eles não sabem que foi o apóstolo Paulo. Se você pergunta para eles, quem escreveu a carta aos Efésios? Também eles não sabem. E são perguntas básicas que todo cristão deveria saber. Muitos são manipulados e enganados por esse sistema que nós vemos aí. Mas nós estamos livres, não porque nós somos melhores, é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. E essa misericórdia nos trouxe e as escamas dos nossos olhos foram caindo, e eu digo, não caíram todas ainda, tá? Tem muitas escamas ainda nos nossos olhos que vai caindo com o tempo. Porque eu vou dizer para vocês, o ranço da religião é terrível. Tem 33 anos que eu saí de lá. E muitas das vezes eu assusto com esse ranço que ainda me segue. De vez em quando esse ranço ainda me pega. Porque tem muitos irmãos que vêm, reúnem conosco e não fica aqui. O coração deles pode estar impuro. Tem muitos irmãos que vêm aqui, ficam no nosso meio, ele acha que aqui ele vai ter uma posição, o ego dele vai inflar, mas quando ele vê que o ego dele não infla aqui, que nós estamos nivelados, nós somos todos iguais, aqui não há clérigos e leigos, aqui nós somos iguais, ninguém é melhor do que o outro. Aí vai embora, não fica. Eu estava tendo comunhão com um irmão
e ele é ligado nessas questões de posição, de título, de profissão, porque hoje uma coisa que o sistema gosta é de título, né? De posição, é de profissão. E nós vemos em Efésios 4, a partir do versículo 7, que pastores, mestres, evangelistas, é dom. Se é dom, não é profissão, não é título, não é posição, é dom. Neste momento eu estou falando com vocês, eu sou o pastor de vocês. Mas quando eu terminar de falar, eu sou esposo, eu sou pai, eu sou militar da reserva. Esse título não me encarrega, não é um título, é uma função para a edificação do corpo de Cristo, como fala em Efésios. Mas quando chega alguém no nosso meio que quer ter uma posição, que quer ter um título, que quer ter um P com letra maiúscula no início do nome, não fica, meus irmãos, vai embora. Então, é isso que acontece. E tem acontecido muito. Mas, pela misericórdia de Deus, nós reunimos e sentimos felizes. Por quê? Nas nossas reuniões, ninguém está aqui se destacando, querendo ser o melhor, querendo ser o melhor pregador, querendo ser o melhor cantor, querendo ser a melhor cantora. Não existe isso. Todos somos iguaizinhos. Somos apenas irmãos. Somos irmãos. Ninguém está se destacando, ninguém está querendo sobressair sobre os demais. Essa é a visão que o Senhor tem nos dado. Quando eu disse para vocês que ainda as escamas caíram dos nossos olhos, mas ainda existem muitas escamas para cair ainda, é o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele lançou o fundamento. O fundamento é o quê? Cristo. Todos lançaram o fundamento, que é Cristo. Aí o apóstolo Paulo continua. Agora, alguém veja como edifica. Que material vai usar nesse fundamento que foi lançado, que é Cristo. Todas as religiões do mundo, se você chegar para eles e perguntar qual é o fundamento de vocês, eles vão falar, é Jesus, é Cristo. Então o fundamento foi lançado. O apóstolo Paulo continua. Agora veja como vocês estão edificando sobre esse fundamento. Se é madeira, feno e palha, ou se é prata, ouro ou pedras preciosas. Para edificar com pedra, ouro e prata, que tipifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ouro, pedras preciosas e prata, estou certo? Então, isso é o que? Com o Evangelho. Você edifica usando o Evangelho. Eu tenho falado para vocês que as cartas do apóstolo Paulo são maravilhosíssimas. Eu mergulho nelas, eu aprofundo nelas, elas são libertadoras. O sistema também não gosta de usar as cartas de Paulo, porque o sistema, ele prefere o acharcamento, ele prefere escravizar as pessoas. E o apóstolo Paulo, nosso apóstolo, que é o apóstolo dos gentios, ele escreveu para nos libertar de toda questão religiosa. Então, usando as cartas de Paulo, nós vamos o quê? Edificando a igreja. No passado, a igreja, lá por volta de 1970, as irmãs usavam o quê? Véu, usava véu. Os irmãos tinham o costume ainda de orar e colocar as mãos sobre a cabeça dos outros, na igreja, tá? Aí os irmãos, a vida foi crescendo, os irmãos viram que não precisavam de véu.
Eu fui numa conferência em São Paulo, eu, o Júlio e o Roberto, na década por volta de 95, né, meados de 95, e lá eu vi algumas irmãs, era a primeira vez que eu estava indo lá, eu vi umas irmãs lá, Rude, usando véu. Aí eu achei aquele estranho, né? Aí eu falei assim, engraçado, eu comentei com o Júlio e com o Roberto, mas por que essas irmãs, tem algumas irmãs aqui usando véu? É porque essas irmãs, elas estavam vindo dos Estados Unidos e o costume delas ainda não tinha sido tirado. Elas ainda achavam que usando véu estava correto. Só que ninguém ia falar para elas, não, tira o véu, não. Se você acha que deve usar o véu, use. Mas era um costume da igreja de todas as irmãs, até na década de 70, usar esse véu. E os irmãos ainda colocavam a mão sobre a cabeça dos demais irmãos, como os pentecostais fazem. Eu pergunto para vocês, se Cristo está em nós, porque em 1 Coríntios 6,17 fala que o Espírito de Deus já se uniu ao nosso Espírito. Nós hoje somos templos, morada de Deus. Se Deus está em nós, o que adianta a mão de um homem sobre a minha cabeça? Nada. Se um homem colocar a mão na minha cabeça, a minha vida vai piorar. Ao invés de melhorar, eles acham que vai melhorar, né? Vai vir um homem poderoso, vai curar, vai fazer isso, fazer aquilo, e ele coloca as mãos na cabeça das pessoas. Eu digo para vocês, se qualquer um homem desse colocar a mão na cabeça de vocês, a vida de vocês vai piorar, porque ele é homem como vocês. Ele não é melhor do que vocês. Ele não é melhor do que eu. Então os irmãos foram vendo isso. Então existem muitas coisas ainda na igreja que o Senhor ainda vai revelar para nós, mas vai revelar através da palavra. Vamos ver Salmos 139, eu comecei a compartilhar isso com os irmãos na quarta-feira na reunião de oração, até a irmã auxiliadora mencionou ele. Salmo 139, versículo 16, o salmista Davi, ele disse algo interessante, muito interessante para nós. Salmos 139, versículo 16. Senhor Jesus, vamos ler bem devagar, para nós extrair o que está escrito aqui. Não precisa ter pressa. Vamos ler? Acharam? Os irmãos acharam? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que profundidade que o apóstolo, que o salmista Davi estava dizendo. Ele estava dizendo o seguinte, que os olhos de Deus, antes dele ser formado no ventre da mãe dele, ou seja, a substância informe, a substância sem forma, Deus já estava o quê? O vendo. Ele continua, e no teu livro, quando fala livro aqui, não é que lá nos céus, no céu Deus tem um livro, é uma linguagem de figura. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, irmãos, preste atenção. Antes de você nascer, antes das nossas mães ficar grávidas, Deus já sabia quem ia nascer. Deus já sabia o sexo, Deus já sabia, até o nome Deus já sabia, o nome que o seu pai, que a sua mãe ia dar, Deus já sabia. Porque Deus é o quê? Nós cantamos o hino. Deus é soberano. Ele é o quê? Onisciente. Então, no dia que você nasceu, era o dia determinado por Deus. Deus determinou, você vai nascer no dia tal, na hora tal, e no dia tal, e na hora tal,
você veio ao mundo. E nesta geração, porque Deus precisa de vocês hoje, nesta geração. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que eu disse no início da reunião que é um privilégio nós estarmos reunidos como igreja. É um privilégio. Então o salmista fala aqui que tudo estava determinado por Deus. Se os nossos dias foram determinados por Deus, o nosso nascimento, o dia também que nós vamos voltar para o pó, porque de lá que nós viemos, e para lá nós vamos retornar o nosso corpo, tem também a data. Se você vai viver aqui 50, 60, 70, 80 anos, hein, irmão Júlio? É determinado por Deus. Eu estou com 60, em agosto eu faço 61. Muitos amigos meus, de infância, de adolescência, já partiram. Eu ainda continuo vivo. É a determinação de Deus. Eu não sei até quando eu vou viver, mas está escrito, está determinado por Deus o dia em que eu vou partir. Está determinado. Então, quando chegar a minha hora, Deus vai falar: José Neiva, chegou a sua hora, venha. Aí, quando o meu corpo tombar, o meu espírito vai apresentar diretamente diante de Deus em um corpo glorificado, em um corpo igualzinho ao dele, igualzinho ao do Senhor. Então, irmãos, isso é um privilégio. Tudo está determinado. Nada acontece por coincidência, nada acontece por acaso. Eu vou dizer para vocês uma coisa. As nossas reuniões de oração, por exemplo, você ora de acordo com o que você vai crescendo no conhecimento da palavra, a sua oração vai sendo mudada. Porque a nossa oração, ela tem que estar alinhada de acordo com a vontade de Deus. De acordo que você vai ganhando conhecimento, vai ganhando vida, experiência, até a nossa oração vai sendo mudada. A nossa oração deixa de ser uma oração de meros pedintes, mas de alguém que vai engrandecer, enaltecer o nome do Senhor. Não é que você não vai pedir, mas o que você vai pedir tem que estar de acordo com a vontade de Deus. É isso aí, a vontade de Deus. Você já viu aquela oração assim? Senhor, visita a tua serva lá no hospital, no leito de dor. Não é? Nós oramos muitas das vezes assim, Pedro. Essa oração não está de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque se aquela serva, se aquele servo está lá no hospital, no leito de enfermidade, e Deus, dentro do espírito dela, como que você vai mandar Deus visitar o próprio Deus? Tem jeito? Não tem jeito. Deus visita o teu servo lá no hospital. Aí Deus vai falar o seguinte: uai, como eu vou visitar ele? Eu estou nele. A nossa oração tem que ser: Deus, seja com o irmão fulano de tal lá no hospital. Sustenta o irmão lá com a tua vida, com a tua misericórdia. Essa deve ser a nossa oração. Mas nós pedimos Deus para visitar o irmão, a irmã. É o exemplo que estou dando para vocês. É uma oração que não está de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus está morando naquele irmão, naquela irmã. Como que Deus vai visitar ele mesmo? Não tem jeito. Então, de acordo que vamos crescendo na vida de Deus, a nossa oração vai mudando. Vocês já ouviram alguém dizer assim: eu determino a cura, eu determino a libertação? Não existe isso, meus irmãos. No meio pentecostal existe muito isso, né? O homem achando que ele manda em Deus, que ele dá ordem para Deus. Irmãos, nada vai mudar se está determinado. Se está determinado por Deus, a sua oração não vai mudar a determinação de Deus. Deus é soberano, Ele determinou e está determinado.
Nós não somos, Deus não é o nosso empregado para fazer a nossa vontade, não. Então a nossa oração tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que orar: Senhor, faça a tua vontade na vida do irmão fulano de tal. Senhor, faça a tua vontade na vida da irmã fulana de tal. Você pode até pedir Deus para curar, para libertar, mas Deus só vai fazer isso se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele vai fazer. E não adianta você falar, está determinado. Não, você não determina nada. Quem determina é quem? É Deus. E se está determinado, está determinado. É o que nós lemos aqui. É que o Davi falou. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Tudo é determinado por Deus, irmão. Jejum não vai mudar, você subir no monte não vai mudar, nada disso vai mudar a determinação de Deus. Abraão, por exemplo, no determinado veio quem? O filho da promessa, Isaac. Mas foi no tempo determinado por quem? Por Deus. Estava determinado o dia e a hora que Isaac iria nascer. E estava determinado toda a trajetória de Isaac. Deus, quando chamou Abraão de Ur dos Caldeus, porque Abraão era bonzinho? Porque Abraão era bonito? Não, porque já estava determinado que ele ia chamar Abraão. E ele chamou ele. Chamou ele de Ur dos Caldeus, de uma terra de ídolo, cujo pai Tera era artífice, fabricava ídolos. Deus chamou esse homem e veio trabalhando a fé desse homem. Até o título dessa palavra é isso aqui, ó. Deus põe Abraão à prova. Deus sempre estava colocando a fé desse Abraão na prova. Mas tudo determinado por Deus. Alguém pode perguntar assim, mas o que significa ser soberano? Soberano, meus irmãos, é aquele que decide e determina sem a interferência de outro. Deus, Ele é único. Ele é único, Pedro. Ele não vai aceitar interferência de mais ninguém. Não tem outra pessoa. Ele é único, Ele é o único. Então é Ele que age e é Ele que determina. Se Ele determinou, está determinado. Ah, mas irmão, uma van cheia de cristão, o irmão falou isso para mim, uma van cheia de cristão, ela desceu para o abismo, morreram todos os irmãos. Estava determinado por Deus. Antes daquela van ser fabricada, Deus já sabia que ela ia ser fabricada. Chegou a hora de todos aqueles irmãos partir para estar com o Senhor. Então essa é a determinação de Deus e nada vai mudar. Vamos para Gênesis agora, é o livro que nós estamos estudando. Eu falei para vocês sobre essa determinação de Deus, dessa onisciência de Deus, porque tudo que aconteceu com Abraão, com Sara, com a serva Agar, com Ismael, tudo que aconteceu era determinação do Deus soberano. Gênesis 21, versículo de 1 a 3. Nós vemos aqui o nascimento de Isaac. Acharam? Achou, irmã Maria? Versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Preste atenção, visitou o Senhor quem? A Sara. E o Senhor já havia feito uma promessa para ela. E aqui o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Por que Ele prometeu, irmão auxiliador? Porque já estava determinado por Ele. Ele só cumpriu. Sara concebeu, versículo 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe fará. Então, a determinação de Deus aqui, ela deu à luz a Isaac no tempo
determinado. Havia um tempo determinado para ela dar à luz a Isaque. Versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Ou seja, até o nome Deus já sabia que seria Isaque. Ele seria o filho da promessa. Versículo 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Nós sabemos dessa história. Sara já tinha passado o costume das mulheres, Sara era estéril, Sara já estava com a idade avançada, Abraão também já estava com a idade avançada. Aqui fala que Abraão já era de quê? De 100 anos. Mas o Deus já tinha determinado esse acontecimento. Esse acontecimento tinha que acontecer porque era determinação de Deus, e o que Deus determina, Ele cumpre, e isso aqui foi cumprido. Nasceu Isaque, o filho da promessa. Vamos para Romanos, lá no Novo Testamento, quando Paulo escreveu o seu primeiro livro, lá em Roma, Romanos 4, versículo 17, porque o apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem essa história de Abraão, de Sara, de Isaque, né? Ele conhecia essa história. E aqui o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Roma, vamos ler a partir do versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então preste atenção, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Se a promessa de Abraão fosse apenas para uma nação, no singular, seria só a nação de Israel. Nós não tínhamos nenhuma chance, mas ele falou que seria pai de muitas nações, aí incluiu nós, os gentios. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica, ou seja, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quando fala que ele chama as coisas à existência, nós lembramos lá de Gênesis capítulo 1, né? Quando ele estava fazendo, que ele falou: haja luz, houve luz. Ele falou: haja separação das águas de baixo, das águas de cima. E ele foi criando os animais, criando as coisas. E as coisas vinham à existência por meio do seu falar. Havia poder no falar de Deus. Então ele trazia as coisas que não existem à existência. E até hoje ele traz. Ele traz na nossa vida muitas coisas que pela fé ainda não existe, mas pela fé ainda nós cremos, ele traz a existência. Porque ele é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Porque Abraão, quanto à questão de gerar filho, ele estava o quê? Morto. Já era de 100 anos. Não é, Pedro? Não. Mas Deus fez o quê? Deu vida àquele corpo que já estava amortecido. Por isso que ele fala aqui: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica, ou seja, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito:
assim será a tua descendência. Preste atenção, Abraão esperando contra a esperança. Como que você explica isso? Alguém esperando contra a esperança. Mas aqui o apóstolo Paulo falou que ele creu. Se ele creu, aí aconteceu. Mas tudo estava o quê? Determinado por Deus. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, Abraão é um exemplo de fé para nós. Aqui o apóstolo Paulo fala que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então Abraão estava convicto, ele tinha certeza de que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido, que era o nascimento do filho da promessa, que era Isaque. E no versículo 22 fala para nós, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Então a história de Abraão, irmãos, é um exemplo de fé para nós, né? É um exemplo de fé. Por que Deus permitiu que nós estamos ruminando, como eu falei para vocês, há várias semanas sobre Abraão? Por que Deus permitiu que Moisés escrevesse essa história de Abraão? Para nos mostrar o exemplo de fé desse homem. E Deus sempre estava provando o quê? A sua fé. A fé de Abraão, desde que Deus chamou ele lá em Ur dos Caldeus, Deus vem trabalhando a sua fé, provando a sua fé. Muitas das vezes, ele não era aprovado, como naquela questão que ele foi para a terra de Canaã, veio a fome, ele desceu para o Egito, ou seja, ele foi reprovado. Mas depois Deus levantou uma situação e ele voltou novamente para a terra de Canaã. Assim, irmãos, é a nossa fé. Em cada era, em cada geração, os cristãos são provados de forma diferente. Lá na primeira era cristã, como que era a provação lá? Jogado nas arenas, comido pelas feras, jogado na geena de fogo, para ser queimado, crucificado de cabeça para baixo, como foi Pedro, decapitado, como foi o apóstolo Paulo. Essa era a tribulação daquela época, era o sofrimento daquela época. Então, ao longo das eras, dos séculos, foi mudando essas provações. E na nossa época hoje, que tipo de provação que nós temos hoje? E digo, essas provações, essas tribulações, não são as provações, não são as tribulações que nós damos causa a ela, mas são provações, são tribulações por causa do Evangelho. É quando você vai pregar o Evangelho, alguém te rejeita. É quando você vai falar para alguém do Senhor, ele ri na sua cara, ele te menospreza, ele te humilha por causa do Senhor. Esse é o sofrimento que tem acontecido agora, na atual era. Porque muitas das vezes você vai falar do Senhor até para o seu amigo, ou até mesmo para o seu parente chegado, ele ri na sua cara. Ele ri, ele não está nem aí, ele te goza, né? Ele faz chacota de você, aí é crente. Aí vem com esse papo de crente. Não tem pessoas que falam isso? Tem outros que até rejeita a nossa pessoa por causa do Senhor. Ah, não. Lá e vem o irmão Gleison, aquele ali, eu vou até passar para o outro lado da calçada. E não são só os irmãos que não têm o Senhor
que fazem isso não. Principalmente os irmãos que têm o Senhor. Vocês sabem por quê? Os irmãos, os evangélicos, eles falam que esse livro aqui é sagrado. Mas eles não respeitam esse livro aqui. Chama de livro sagrado, mas não respeitam. Você mostra a verdade para eles, mas eles não acreditam nesta verdade. Eles falam, não, mas fulano de tal não falou assim. Eles acreditam no que o homem fala. É por isso, eu não estou criticando nem falando mal. Quando alguém me pergunta, você é evangélico? Eu falo, não, evangélico não. Eu não sou evangélico, eu sou cristão. Ah, mas qual a diferença de evangélico para cristão? É porque evangélico, meu irmão, meu amigo, evangélico ele segue ordenanças, ele segue princípios, ele segue doutrinas de homem, ele segue outro homem. Eu sigo Cristo. Então o cristão segue a Cristo. Mas os evangélicos seguem o quê? Outra coisa. Segue o homem. Se você mostrar aqui, meu irmão, mas está escrito aqui, meu irmão, está escrito aqui. Ele fala, não, está escrito, mas fulano de tal não falou isso para mim, não. Então, ele deixa de acreditar nessa palavra que ele chama de Bíblia Sagrada para acreditar no falar de um homem que é como ele. Por isso que eu vejo que é uma diferença entre ser evangélico e ser cristão. O cristão segue quem? A Cristo. O evangélico segue quem? O homem, outro homem. Aquele que ele acha que é o líder dele. Outra coisa, você pode falar de Jesus, mal de Jesus para ele, para o cristão, para o evangélico. Você pode falar mal de Jesus para ele, ele não vai fazer nada com você. Mas se ele tiver uma idolatria, se ele tiver um ídolo, que é outro homem, se você falar mal daquele homem, ele até te bate. Vou contar uma experiência para vocês. Ontem veio um homem muito idolatrado aqui na praça da estação. É um cão guloso, um lobo voraz, como disse o profeta Jeremias. Teve esse homem aí. Meu pai com 90 anos, nem aguentando andar direito. É uma sobrinha dele, teve que levar ele lá. E ele vestiu uma camisa com a foto daquele homem na camisa. Irmãos, os cristãos falam dos católicos, não fala? Que os católicos são idólatras. Mas os evangélicos, eles têm mais idolatria do que os católicos, meu. Daqueles que não têm realidade do evangelho. Porque eles idolatram uma placa. Olha, é ali que eu reúno. Ali que nome ali? É casa de oração, é tanto nome, né, que tem. Idolatra aquele nome ali. E lá tem um homem que é o líder. Idolatra aquele homem. Aquele homem ali é poderoso, é um homem de Deus, é ungido. Isso é uma idolatria. É uma idolatria. Muitos estão correndo atrás disso. De correr atrás de quem? Da palavra e do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Evangelho. É por isso que eu disse para vocês no início, nunca vocês vão ver um grande número de irmãos na igreja, porque aqui nós não temos isso. Aqui nós não idolatramos ninguém. Nenhum homem pode fazer nada por você. É o que eu disse para vocês. O que adianta a mão de um homem nas nossas cabeças? Nada. Se um homem colocar a mão nas nossas cabeças, as nossas vidas vai piorar. Vai piorar. E para que ele vai colocar a mão nas nossas cabeças? Sendo que Cristo está em nós. Mas eles estão atrás disso, né? Gálatas, outra carta do apóstolo Paulo, cartas libertadoras, Gálatas 3, versículo 6, o apóstolo Paulo continua falando a respeito de Abraão. Todos acharam? Versículo 6, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de
Abraão. Ou seja, irmãos, a descendência celestial que Deus falou para Abraão lá em Gênesis, que seria uma descendência como as estrelas do céu, somos nós. Sabei, pois, que os da fé, que somos nós, é que são filhos de Abraão. Tem aqueles que não são da fé. Então, se não são da fé, não tem a bênção, não é filhos de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Irmãos, vejam que maravilha. Deus, prevendo a nossa salvação, que nós somos gentios, nós não tínhamos nada a ver com Israel, com a comunidade de Israel. Deus prevendo isso, o que o apóstolo Paulo fala aqui? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé nós, que somos gentios, preanunciou, ou seja, anunciou de antemão o Evangelho a Abraão. O que ele falou? Em ti serão abençoados todos os povos, no plural. Em ti serão abençoados, no plural, todos os povos. Já não era mais só a nação de Israel. Aí entrou também a nossa oportunidade, os gentios. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Outra coisa, aqui fala no presente. De modo que os da fé são, no presente, são abençoados com o crente Abraão. Não é que vai ser abençoado, já são abençoados. Irmãos, não é que nós vamos ser abençoados, nós já somos o quê? Abençoados. Tem muitas pessoas ainda ser abençoadas por Deus. Não, nós já somos abençoados. Apóstolo Paulo falou aos Efésios que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já somos abençoados. O que falta agora? Tomar posse. Todo dia eu levanto de manhã, eu falo: hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu proclamo esta bênção todos os dias. Eu aprendi isso usando as cartas do apóstolo Paulo. Eu declaro a vitória, Pedro, mesmo antes dela acontecer. Eu digo: hoje é o melhor dia. À tarde eu agradeço. Às vezes não foi o melhor dia, às vezes não foi, mas eu agradeço. Eu falo: hoje foi o melhor dia. Não foi, mas eu falo: hoje foi o melhor dia, porque foi mesmo. Se eu cheguei à tarde com vida, é o melhor dia. Gleison, se você chegou à tarde com vida, é o melhor dia. Aconteceu um monte de coisa negativa. Você que é comerciante sabe. O Diogo que é comerciante, a Renata que é comerciante sabe. Às vezes não foi bom de vender, não foi bom. Não foi um dia bom, você não vendeu quase nada. Mas você declarou que seria o melhor dia da sua vida. E você chegou à tarde e você falou, chegou à noite e você falou: hoje foi o melhor dia. E foi mesmo. Porque você está com vida. Você está com saúde, saudável. Então foi o melhor dia. Então nós temos que aprender a tomar posse dessa bênção. Muitos cristãos andam derrotados, cabeça baixa, cabisbaixo, carregando um fardo pesado nas costas, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o emprego. Não preocupa com isso. Está determinado por Deus. Pode todo mundo ser mandado embora da sua empresa, mas se for determinado que você vai ficar, você vai ficar. Devemos crer nessas promessas. Devemos declarar todo dia que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo, irmão. Mesmo que você olhe para esse corpo, para esse tabernáculo terreno, você vê problema de saúde, você vê muitas coisas negativas,
nesse tabernáculo terreno. Mesmo que você veja isso, mas quando você se volta para o seu espírito, onde está Deus, você vê o quê? Vitória. Pedro, você vendeu pouco. Vendeu pouco. Mas você falou, mas foi o meu melhor dia. Foi o meu melhor dia. Estou com vida. Estou. Hã? É quantos que ele quis. É exato. E você está ao lado da sua esposa. Você está com saúde. Hã? Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Na medida certa. Na medida certa. Devemos crer nisso. Tomar posse dessas promessas. Mas o que acontece? Às vezes nós ficamos derrotados, né? Nós olhamos para a situação, aí nós falamos, não tem jeito não. Irmãos, se nós pensarmos nas derrotas, as coisas vão piorar. Mas se nós pensarmos na vitória, naquilo que Deus tem dado para nós, as coisas vão mudar. É o que eu disse para vocês no início, nada muda a determinação de Deus, nada muda. Se está determinado, vai acontecer. Nós, os eleitos, que estamos aqui reunidos nessa noite, e os demais que não estão aqui por algum motivo, nós já somos o quê? Abençoados. Abençoados. Nós temos que andar com a cabeça erguida, contando vitória. O apóstolo Paulo falou que nós devemos espalhar o bom perfume de Cristo, a fragrância de Cristo. Nós devemos espalhar isso. A boa fragrância de Cristo. Lá no Velho Testamento, o profeta falou, até aqui me ajudou o Senhor. Não serve para nós o que ele falou. Não serve. Porque quando ele diz, até aqui me ajudou o Senhor, ele não estava crendo no outro dia. Até aqui me ajudou o Senhor. E amanhã? Amanhã eu não sei. Irmãos, o nosso Deus é conosco para sempre. É para sempre. Não é só até aqui. Amanhã também ele vai estar conosco. Depois de amanhã também ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco para sempre. Senhor Jesus, vamos tomar posse. Vou ficar por aqui. Amém? Jesus é o Senhor.